E a minha mãe, que simplesmente me proibiu de usar biquíni dentro da minha casa, na minha casa, por causa do namorado dela. A minha mãe, ela me teve quando ela tinha 15 anos de idade. Era um namoradinho dela na época da escola. E de início até que ela teve um certo apoio dele, da família, mas depois acabaram sumindo e a minha mãe acabou me criando sozinha. No geral, a minha mãe nunca me tratou mal, nem nada do tipo. A gente sempre teve uma relação legal, sabe? A minha mãe, eu posso dizer que sim, ela fez de tudo pra me dar de um tudo. Eu tive muito apoio da minha avó, né, dos pais da minha mãe. Até porque, querendo ou não, ela era muito nova, né? Então precisava de um apoio ali. Só que eu fui realmente muito criada pelos meus avós. Então, quando a minha mãe terminou os estudos, conseguiu um emprego, ela saiu da casa dela. Ela me perguntou se eu queria morar com ela. Naquela altura eu já estava um pouquinho mais velha, mas eu quis continuar morando com os meus avós. E tava tudo certo. Era uma coisa assim que não era problema pra ninguém, até porque minha mãe não morava muito longe da casa dos meus avós, então ela sempre estava por ali, a gente sempre se visitava e todo mundo tinha uma relação ok. Eu tinha noção que ela era minha mãe, amava ela, tinha muito respeito, mas queria morar com os meus avós, né? Tinha aquele apego por eles. Ok. Na casa dos meus avós tem piscina e eu gosto muito de tomar banho de piscina, então tô sempre por lá, sabe? E nisso a minha mãe começou a namorar com um rapaz. A minha mãe hoje, ela tem 31 anos de idade e eu tenho 16. E a minha mãe começou a namorar com um rapaz que tem 25 anos, ou seja, um pouco mais novo do que ela. E até então, isso não era problema pra mim, meus pais também não ligavam muito. Minha mãe, como eu falei, independente do emprego dela, podia fazer o que ela quisesse. Nisso ela trouxe ele na casa pra gente conhecer. E ele foi super educado, me tratou bem, tratou os meus pais bem. Eu não notei nada com relação a ele, tipo assim, olhadas, nada, nada, nada. Ele foi super respeitoso o tempo todo. E a partir desse dia eles começaram a frequentar com mais frequência a casa dos meus avós. Então eu tava tendo muito contato com ele e com a minha mãe. Mas novamente, gente, eu nunca notei nada vindo por parte dele. Ele realmente sempre foi muito respeitoso. Até que chegou um dia em que eles vieram pra almoçar, no sábado. E nisso eu tava na piscina, eu tava tomando banho de piscina, logo eu estava de biquíni. Na hora que eles chegaram, a minha mãe foi até lá e eu estava dentro da piscina. Minha mãe foi até lá, falou comigo, ele me cumprimentou e eles entraram, ficaram lá dentro com os meus avós. Nisso, quando o almoço ficou pronto, a minha avó me chamou pra almoçar. Daí eles montaram a mesa lá fora, na área mesmo da piscina, então eu só fiz sair da piscina, me enxuguei com a toalha e sentei na mesa. Nisso, a minha mãe, eu percebi que ela ficou me olhando assim com uma cara meio que não tinha gostado muito. Só que era uma coisa que eu já fazia, eu tava na minha casa, os meus avós não se importavam, até porque a gente não estava dentro da casa, estava na área da piscina. Mas ok, até então não falou nada. Quando foi no final de semana seguinte, no domingo, eles vieram novamente para almoçar e novamente eu estava na piscina. E quando a minha avó me chamou para almoçar, a minha mãe chegou perto de mim na piscina e falou que quando eu saísse da piscina, que era para eu colocar um short. Parte 2.